Pessoal, quero agradecer a todos os likes que tenham recebido no canal, além da sua inscrição, que aqui motiva bastante a continuar entregando dicas para você cinéfilo como eu. Pessoal, eu aqui com mais um trailer psicológico, aqui com o ator Kevin Bacon protagonista no papel do Theo, casado aí com a sua linda esposa. E gente, aqui esse filme é cheio de significado, principalmente aqui na conclusão, muita mensagem por trás para você refletir. Muitas questões aí que colocam em debate para você fazer a sua própria reflexão, tirar aí as suas conclusões, tá? Muita coisa aqui fazendo referência ao pecado, à culpa, remorsos, arrependimentos, mentiras, principalmente no âmbito conjugal, e a religião. Muitas vezes aí a religião tem um impacto muito grande nas vidas das pessoas e causa aí muitos conflitos mentais. E você nem sabe, mas aí a religião que colocou algumas questões na sua cabeça que causa conflitos e você não consegue seguir adiante. Nesse filme aqui ele coloca muito também a questão das consequências que uma escolha, uma decisão pode trazer para sua vida. Uma escolha que você faz que pode tanto fazer você muito feliz, como também pode fazer você a pessoa mais amargurada, mais angustiada e deprimida. Por isso nós devemos estar muito atentos às decisões que nós tomamos, né? Que isso é o que se diz livre-arbítrio, a questão de você ter direito a fazer uma escolha, e essa escolha vai ter consequências na sua vida. Então aqui nesse trailer é basicamente isso, consequências das escolhas e o que elas trazem. Bom, aqui ela traz um turbilhão de sentimentos que vão aí ocasionar o declínio emocional e mental de uma pessoa. Por isso se trata de um trailer psicológico, galera. É uma mistura, na verdade, de psicológico com terror mesmo, porque aí você vai perceber uma série de coisas, uma série de situações bem sinistras que vão acontecendo, então também relacionados os dois gêneros. Então aqui, pessoal, esse trailer é escrito e dirigido pelo diretor David Koepp e é inspirado numa novela do mesmo nome. Infelizmente não teve estreia aqui no cinema, mas pode ser encontrado aí nos streams da vida. Aqui nesse trailer, galera, segue Theo, um homem bem sucedido, com um relacionamento aí já na segunda esposa, e devido a uma viagem que ela vai fazer a trabalho, porque ela é uma atriz, que vai deixar a Susana aí ausente da família por um bom tempo, eles decidem fazer uma viagem para descansar e para ficarem juntos com a filhinha de 6 anos. Então eles decidem ir para um lugar bem remoto, afora aí do Reino Unido, o país de Gales, uma região bem afastada, bem remota, e você logo de cara já percebe um cenário, uma fotografia mais fria, muito uso do bege, do cinza. A casa tem uma arquitetura bem moderna, com tons frios, que realmente quer mostrar isso, né? Nada de acolhedor na casa, uma sensação mais fria mesmo. Totalmente o contrário do que seria acolhedor, intimista, uma sensação mais de frieza mesmo na casa. Então, logo a princípio, você já confere aí uma confusão entre Susana e Theo de quem mandou o link para quem da casa. Então, a Susana acha que mandou o link para o Theo e o Theo acha que mandou o link do aluguel da casa, da locação, para a Susana. Já aí você vê que eles estão meio confusos no que aconteceu, como essa casa foi encontrada. Bom, pessoal, a partir daqui vão acontecendo algumas situações bem perturbadoras, coisas bem sinistras começam a acontecer dentro da casa e envolvendo aí principalmente o Theo e a criança, né, de 6 anos. Que acontece que vai ter uma explicação mais adiante ao porquê que a Susana não é tão envolvida assim nos eventos, né? Como ela tá
por que que ela tá tão à parte do que tá acontecendo. Mais provável que a criancinha, por conta dela ter mais sensibilidade, por ser uma criança, ela acaba percebendo as coisas, e o Theo, por conta da carga dele emocional e dos conflitos mentais dele. Pessoal, quem não vai ficar para breve análise, aqui eu vou só fazer uma conclusão mesmo, que o filme aqui ele é um subgênero, não é, de casa mal assombrada, mas aqui com um toque mais moderno. Então aqui esse filme ele vai trazer bastante significado. Eu recomendo que você, se você for assistir, assista com atenção, sem telefone, tá? Sem distração, para você captar as mensagens. Porque tem muita gente que assistiu e esperando alguma coisa terrorífica e tal. Gente, é mais psicológico, você tem que ir sacando as coisas e concluindo as coisas com mais sensibilidade mesmo, tá bom? Então aqui, pessoal, as consequências, né, que traz uma decisão que você possa tomar. Realmente o terror vem com as pessoas de fora para dentro da casa, tá? E ela vai ser manifestada ali. Não é nem tanto a casa, mas bem o significado do que as pessoas trazem com elas, da bagagem emocional e mental que elas trazem. Pessoal, com uma tradução mais ou menos que seria em português, você deveria ter partido. Bom, aqui a casa ela vai representar os demônios do Theo, né? Como eu disse, todos os medos, culpas, inseguranças, remorsos, conflitos mentais e todo o desequilíbrio emocional, né? Que tudo isso vai causando para ele o desgaste, todo esse sentimento vai trazendo com o Theo. Então, tudo isso vai ser projetado na casa, na entidade que tem na casa, né? Porque você vai pensando, isso é a imaginação do Theo? Ele tá ficando louco por conta de alguma coisa que aconteceu no passado dele? Sim, também, tá? Como eu disse, a casa ela coloca em evidência todos os demônios da pessoa, todo o lado sombra dela é projetado na casa através aí dessa entidade. Então, o Theo, logo no começo, você percebe que ele quer sanar tudo isso, né? Ele quer sanar toda essa culpa por conta de um evento que aconteceu no passado e através da meditação e de remédios ele tenta, né? Mandar tudo isso para o inconsciente, porque é isso que ele consegue na verdade. Ele está mandando tudo para o inconsciente dele e na realidade não está cuidando, né? Tratando tudo isso. Muito provavelmente também por questões, por conta da educação religiosa, ele já tem alguns padrões mentais, né? Que ali indica para ele que o que ele fez é certo ou errado. Ao mesmo tempo, o livre-arbítrio também, né? A escolha que ele fez, que é certa ou errada. Então, pessoal, aqui tem algumas questões que eu vou levantar, que indica que a casa, sim, tem alguma manifestação, né? Então, inicialmente, depois indicando que provavelmente a casa já está assediando o Theo antes mesmo dele chegar. Por quê? Porque tudo indica que a casa encontra pessoas que estão destinadas ao inferno. A casa vai atuar como uma espécie de purgatório para essas pessoas. Então, por isso você nota uma confusão no começo do filme com o link da locação da casa, porque a Susana não sabe se foi ela que achou, o Theo não sabe se foi ele que achou, eles só sabem que de alguma forma eles foram parar ali naquela casa. Então, na verdade, a casa encontrou eles. E logo no início já começa a se manifestar ali, punindo o Theo. Punindo ele através dos pesadelos, das alucinações, usando o que ele mais ama, que é a filha dele. Então, a casa procura pessoas com culpa, remorso, medo, ódio, pessoas infiéis, corruptas, todo tipo de pecado, né? Mas outro indício que também aparece na casa, que o Theo ele aponta que não há quadros na parede. E mais tarde, quando já a entidade está se manifestando, aparecem os quadros na parede, indicando ali, provavelmente, representando as almas que a casa tomou para ela, né? Aquelas pessoas que entraram na casa e jamais saíram dela
que foi o dono da mercearia que falou no começo. Uma terceira situação é o lapso no tempo, uma espécie de uma aceleração no tempo, indicando que a casa manipula o tempo, que é no primeiro ato ainda, onde a Susana vai para a cama, são as 10h30 da noite, e o Theo sai para apagar as luzes, e quando ele volta já são as 3 da madrugada. Então, o tempo acelera dentro da casa, ele volta, ele acelera, e o tempo acontece de uma forma diferente dentro da casa. Então, aí você vai perceber de uma maneira bem sutil algumas coisas que vão acontecendo. Por isso você precisa ficar bem atento. E mais uma coisa que a gente descobre é que a última coisa que você descobre foi o que aconteceu no passado do Theo, né, que a Susana acaba revelando para a filhinha deles, por conta ali de umas perguntas que ela faz, que o Theo teria sido acusado de ter matado a ex-esposa. E isso vai causar aí um conflito, né, entre o casal, porque lógico que o Theo não queria que a filha soubesse dessa forma, né? Ele gostaria de ter o controle ali da situação e isso acaba saindo do controle dele. Ela acaba falando isso para a filha deles e talvez ele quisesse ali ser uma figura para a filha dele de segurança, de confiança, e isso talvez ele ache que abalou a confiança da filha dele nele. E logo depois ele acaba confrontando mais tarde a Susana sobre os dois telefones que ela tem, né? A Susana acaba confessando a traição e aí você percebe que por que os eventos dentro da casa não vão afetar tanto a Susana. Porque provavelmente depende do nível de culpa que a pessoa sente. Ali você percebe que a Susana não sente muita culpa, ela acha que foi apenas um deslize o que aconteceu, que tem volta, que tem reconciliação ali para os dois. Ela sai da casa só para deixar o Theo refrescar a cabeça dele, mas ela acha que o que ela fez não foi tão errado assim, entendeu? Então você percebe que é muito questão de culpa, realmente o nível da carga emocional que cada um carrega. Então, como a Susana não considera algo tão grave o que ela fez, quem sabe por conta, né, de que ela não foi uma pessoa religiosa, ela não traz padrões tão limitantes, tão fortes, né, com uma carga tão pesada, talvez da religião. Ela é uma pessoa muito liberal, ela acha que não foi tão sério o que ela fez, foi um deslize, e assim ela se safa da punição da casa. A partir do momento que a Susana sai da casa, a casa começa a se manifestar de fato. O Theo se perde dentro da casa, tá? A casa se transforma em um labirinto. Ele fica procurando a filhinha dele, numa situação realmente desesperadora, angustiante. Ele percebe que a casa realmente, com marca-passos que o senhor lá da mercearia deu para ele, percebe que a casa não tem os ângulos certos, não é uma casa com ângulos corretos, certos. Ela tem medidas dentro, ela tem umas medidas, fora ela tem outra, como se ela fosse maior por dentro do que por fora. Então, tudo isso vai indicando o que o dono da mercearia lá no começo falou, que essa casa, ela tinha sido uma torre. Então, numa situação desesperadora, ele procurando a filhinha dele, ele acaba encontrando ela e liga para o senhor lá da mercearia no começo do filme, pede ajuda. E esse senhor diz com muita tranquilidade que não tem como ajudar ele, porque essa casa tinha sido antes outra casa e outra e outra, e por fim havia sido no começo uma torre que o diabo usou para capturar almas, e que ela havia sido destruída por Deus, mas que a entidade havia sido, de alguma forma, ela se manifestou e foi construindo casas em cima de casas, e que talvez por isso a casa tivesse essa arquitetura tão estranha, essa assimetria, porque eram casas em cima de casas, né? Havia sido construída uma casa, depois outra casa, então ela se transformou em um labirinto sem fim. Então, provavelmente aquelas fotografias que se vê dentro do corredor tenha sido as almas que ela capturou, né? Então, tem um momento que ele confronta essa entidade, o Stellar,
e pergunta quem ele é, o que ele está fazendo ali, o que ele quer dele, e o Stellar diz que o problema dos espelhos é algo assim, que eles refletem você mesmo, ou seja, o Stellar estava dizendo que ele era o reflexo do Theo, que a casa e a entidade era tudo que o Theo estava projetando dele mesmo. Todas as culpas que ele se sentia realmente culpado, ele achava que ele realmente deveria ser punido, então tudo aquilo estava sendo projetado pela casa. A casa ela só estava projetando, refletindo o que o Theo sentia dentro dele realmente, o lado sombra do Theo e o que ele achava que ele merecia ser punido, na verdade. Então Stellar diz, ele cita uma passagem na Bíblia e diz que os filhos devem pagar pelos pecados do pai, né? Então ele diz, bom, você sabe o que fazer. Então o Theo, para livrar a filhinha dele, aceita ficar na casa, aceita espiar os pecados dele, né? Tratar todos os pecados dele, ser punido pelo que ele fez, porque ele viu que não tinha jeito para ele. Ele viu que realmente ele era culpado da morte da ex-esposa dele e que isso estava realmente marcando a vida dele, não estava deixando ele viver, né? Viver no agora, viver do jeito que ele queria, do jeito que as meditações indicavam para ele. Ele não conseguia viver no agora, ele ficava no passado, nas lembranças, no remorso, então ele decidiu ficar na casa. E quando a Susana chega, ele confessa a culpa dele na morte da ex-esposa e diz que prefere ficar na casa e ser julgado pelo que ele fez, né? Aí a casa vai atuar como um purgatório. Então ele prefere ficar e se expiar dos pecados dele, ser punido pelo que ele fez e dessa forma salvar a filhinha dele daquele terror, daquela confusão que realmente você vai ver nas cenas que para mim foi bastante angustiante, foi muito perturbador, as cenas que os dois se perdem, né? O pai e a filha se perdem, a angústia que ele passa realmente me causou muita empatia, eu consegui me conectar bastante com esses dois personagens. E ele se dá por conta que não tem mais como viver a vida com essa atual esposa, com tanto ciúme, com tantas mentiras desde o começo, né? Porque tanto ciúme que ele tinha dela por conta da diferença de idade, ele se dá por conta que é tudo uma mentira, uma ilusão e que ele realmente deve continuar na casa e pagar pelos seus pecados. Então, pessoal, essa é a conclusão, né, de que a casa ela vai servir como um purgatório. Ela procura pessoas que no fundo acreditam que o que fez foi errado, que fez escolhas que teve consequências muito drásticas, muito perturbadoras nas vidas delas e que elas acreditam que merecem ser punidas, né? Então aí faz muita referência à religião, aos padrões que a religião coloca, né, os padrões mentais que a religião traz e as consequências dessas decisões, e mostra no final do filme a casa se auto-colocando aí para locação. Então realmente a casa ela se manifesta, ela procura pessoas para punir dos seus pecados.